Olá, no programa de hoje, o debate nacional sobre segurança e direitos humanos. O recorde de letalidade na mega operação contra o narcotráfico no Rio de Janeiro, as reações nas comunidades diretamente afetadas e na sociedade, e os embates políticos, ideológicos e técnicos travados em torno do tema. Eu converso com o advogado, ativista e ex-ouvidor da Defensoria Pública do Rio, Guilherme Pimentel. Ele é coordenador da RAAV, Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado. Bem-vindo, Guilherme, é um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui. Guilherme, os ecos dessa mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em mais de uma centena de mortes, estampou manchetes nacionais e internacionais, continuam a todo vapor. Para a rede de acolhimento que você coordena, qual foi o tamanho do desafio nesses primeiros dias, após o que aconteceu? Olha, o tamanho do desafio é gigantesco, Nós estamos falando no maior massacre policial da história do Brasil, algo inimaginável, que nenhum de nós seria capaz de conceber a dimensão e a proporção dessa taxa de letalidade. Isso significa que há uma semana, exatamente, a gente está trabalhando dia e noite com nossas equipes em acolhimento, orientação às famílias, às pessoas afetadas, não só pela letalidade, mas também pelas outras formas de violência, para garantir acesso a direitos psicossociais, jurídicos e outras orientações que possam ajudar nesse momento tão difícil. É um acolhimento multidisciplinar, que é feito por vocês. Sim. A RAAV ela é composta por grupos clínicos da área psicossocial. Ela é composta também por uma equipe técnica que tem o pessoal da psicologia, tem uma galera da psicanálise, profissional do serviço social e que estão ali para dar um apoio às famílias que estão passando pela violência de Estado. Mas é importante frisar que o principal segmento da RAAV são os movimentos de mães e familiares de vítimas da violência de Estado. A RAAV é uma rede formada por esses movimentos e pelo apoio transdisciplinar de equipe técnica montada com ligação com as universidades públicas, com grupos da sociedade civil e instituições de direitos humanos. Voltando aos números da mega operação, Guilherme, o que eles dizem, os números de mortes, de apreensões, de mandados de prisão cumpridos sobre o atual estágio da segurança pública no Brasil? Olha, eles apontam um grande fracasso da política de segurança pública. A cada ano que passa, nós vemos números mais alarmantes sobre a questão da violência, as armas, a circulação de armas, A gente vê nessa mega operação um grande número de apreensões de armas que vieram justamente de CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores, que foi um acesso banalizado durante os últimos anos. Aí a gente está falando no governo anterior a esse governo federal, e que era previsível. Os especialistas já apontavam que a banalização ao acesso a esses armamentos poderia gerar o fortalecimento da violência nos periféricos. E é isso que a gente está vendo, Números alarmantes e a certeza de que ninguém se sente mais seguro depois dessa mega operação. As últimas pesquisas revelam isso, que a população se sente mais insegura após essa mega chacina que aconteceu no Alemão e na Penha, o que é lamentável. Sobre percepções populares, diferentes institutos, Guilherme, mostraram em pesquisas recentes que a maior parte da população aprova a operação, com percentuais maiores, inclusive entre moradores de favelas e periferias. Diante de suas experiências, como ativista e ex-ouvidor da Defensoria Pública do Rio, é algo esperado ou lhe surpreende em alguma medida esses dados trazidos pelas pesquisas? Olha, esses dados não surpreendem porque eles revelam que a população não aguenta mais viver com a violência na porta de casa, não aguenta mais viver no regime da violência, Nós temos, no entanto, um debate público contaminado por falta de informação e até mesmo desinformação. As redes de fake news, elas são muito grandes e elas limitam o acesso à informação para que esse debate seja feito. Então, nós temos pesquisas que apontam um cenário contraditório. Se, por um lado, pessoas aprovam essa operação,
Por outro, a maioria da população não se sente mais segura com essa operação. Então, o que leva essas pessoas que não se sentem mais seguras a aprovarem a operação? Isso nos leva a uma reflexão. Talvez exista uma grande propaganda dessas operações, uma propaganda que induz pessoas a acreditarem que isso é bom, ainda que não traga segurança para ninguém, e as pessoas sabem disso, né? Nós precisamos trazer informação e um debate mais qualificado para que a população possa formular as suas próprias soluções. A única certeza que nós temos é que o crime não acabou nesses territórios onde esse sangue foi derramado e que as pessoas não estão mais seguras. Portanto, é preciso mudar a forma de fazer segurança pública no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. De fato, né, a tática policial que segue essa lógica de guerra no enfrentamento às facções é apontada por muitos especialistas como ultrapassada. Agora, Guilherme, no caso específico do Rio, quanto à atuação das milícias, né, e suas ramificações também acaba por embaralhar, né, esse jogo. Sim, na verdade, a gente está falando de um modelo de segurança pública que não é só ultrapassado, ele não é só ineficaz. Na verdade, ele é contraproducente. As pesquisas mais modernas sobre segurança pública apontam isso, que esse é um modelo bélico de segurança pública que não só não resolve o problema, como, na verdade, ele ajuda a criar o problema, né? Nós estamos falando, por exemplo, de uma operação que deixa uma taxa de letalidade desse tamanho. O que será que vai acontecer com os postos ocupados pelos suspeitos pelos criminosos que foram mortos ou presos, né? O que acontece no dia seguinte? Certamente, novos jovens que não tinham envolvimento com crime são recrutados para esses postos. A gente está falando de um estado como o Rio de Janeiro, que é o pior índice de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos. O que o Estado faz para criar oportunidade de trabalho e renda para essa juventude? Não tem feito muita coisa, e o debate não está girando em torno disso. Então, é previsível que, após uma operação como essa, novas famílias que antes não eram vinculadas ao crime passam a ser recrutadas e passam a ter envolvimento. Essa indústria que acaba fortalecendo as facções é que precisa ser questionado. Ou seja, o que a gente quer dizer aqui é que essas operações elas acabam fortalecendo as organizações criminosas e aumentando a área de influência dessas facções sobre as famílias que antes não tinham esse envolvimento, né? Da mesma maneira acontece com o mercado de armas. O que será que está acontecendo nesse momento com as encomendas de armas e munições, seja por parte do Estado, seja por parte das facções? As encomendas estão aumentando, infelizmente. E as milícias, elas são beneficiadas por essa guerra? Olha, todas as organizações que promovem violência nos territórios são beneficiadas por essa lógica bélica de segurança pública, tá? Quer dizer, você tem pessoas que morrem, pessoas que ficam presas, mas a estrutura, o sistema criminal de produção de violência nesses territórios, ele acaba sendo fortalecido. É isso que a gente precisa trazer à tona, né? Por quê? Porque existe uma economia por trás dessa atividade. O crime ele não é um mero exercício do sadismo ou da maldade, né? O crime é uma economia que movimenta milhões e milhões de reais, na verdade até bilhões, e que uma operação recente da Polícia Federal na Faria Lima, uma área conhecida por ser o epicentro do mercado financeiro no Brasil, revelou o desbaratimento de organizações criminosas que faziam a lavagem de 30 bilhões de reais. E foi uma operação que não disparou um tiro sequer, né? Então, segurança pública ela precisa seguir esse exemplo daquela operação da Polícia Federal no mês retrasado, e não essa matança que, na verdade, se você for hoje, que a realidade não se alterou. Você se refere à Operação Carbono Oculto, né, que foi viabilizada realmente há pouco mais de um mês. Agora, Comando Vermelho e PCC, Guilherme, não tem peculiaridades enquanto organizações criminosas que exigiriam estratégias diferentes de enfrentamento por parte do Estado, ainda que
com uso de inteligência? Olha, a dinâmica dos territórios dessas organizações que produzem violência nas periferias, ela pode alterar aqui e ali, ela pode ter uma lógica com algumas diferenças, mas elas têm algo em comum e nós precisamos olhar para isso. O que elas têm em comum? Nenhuma delas se sustenta sem a articulação com agentes públicos. Isso é um ponto importante. A ausência de medidas de controle da atividade de agentes públicos, de controle da corrupção policial, de controle do envolvimento de agentes da segurança no tráfico de armas e munições, certamente é um ponto fraco da nossa política de segurança, né? Ninguém se pergunta como é que as munições nunca acabam, né? Vamos lembrar, fuzil sem munição é como se fosse um porrete, né? Diminui bastante a capacidade de dano. Então, mas qual é a política que está sendo aplicada para fazer o controle da circulação de munições? E a gente sabe, até devido às últimas prisões nessa área de tráfico de armas, que as pessoas que se envolvem com o tráfico de armas normalmente são militares, policiais e políticos, ou seja, agentes públicos. Quais são as medidas para controle dos agentes públicos? Outro ponto em comum entre essas organizações criminosas é quem lucra com isso. O lucro não fica na favela, não fica na periferia, né? Por mais que você tenha algumas pessoas que são anunciadas como chefões, como líderes, etc., o grosso do dinheiro vai parar no mercado financeiro e passa por operações de lavagem de dinheiro que envolve pessoas das elites, que envolvem pessoas que não moram nas favelas, que não portam fuzis e que não correm o risco de morrerem numa troca de tiros com a polícia. Então, essa política de segurança que banaliza o confronto, que banaliza a vida e a morte de pessoas pobres nas favelas e de agentes de segurança na ponta, é uma política que acaba fortalecendo a economia criminal, não resolve e não ataca os pontos principais, que são os tráficos de armas e munições e a lavagem de dinheiro no mercado financeiro. Como a gente já falou aqui, Guilherme, as pesquisas apontam que parece haver um incômodo, né, de moradores dessas comunidades, sobretudo com a questão de controle de territórios, né, com serem ali achacadas, né, muitas vezes essas famílias. É possível o Estado fazer ações de retomada, né, combatendo essas organizações de fato sem dar um tiro, nessas circunstâncias em que é necessário uma retomada de controle? Olha, não existe controle de território por facção e organização criminosa. Se as facções e organizações criminosas controlassem os territórios, elas não deveriam pagar o chamado arrego para os agentes públicos. Quem controla território não tem que pagar nada a agente público. As propinas, os subornos, ou seja, as extorsões que movimentam a atividade criminosa nesses territórios, elas demonstram que, na verdade, essas quadrilhas que atuam nesses territórios, elas são como inquilinos, elas pagam um aluguel. O Estado continua controlando. É só abrir o mapa eleitoral dessas regiões e ver quem são as pessoas candidatas aos cargos de poder executivo mais votadas nessas regiões. Quer dizer, se houvesse controle territorial por parte de facções e não controle territorial por parte do governo e do Estado, certamente esse mapa eleitoral seria diferente. Mas não é o que a gente vê. Qualquer pessoa pode entrar no site do TSE e ver esses mapas eleitorais e se perguntar se essas facções controlassem os territórios, por que elas teriam que pagar o arrego para os agentes públicos? E as vítimas, né? Como ficam as pessoas que moram nessas comunidades? Elas estão reféns, então, desse sistema? Não há alternativa para libertá-las? Olha, elas são reféns de um Estado que possui uma continuidade da colonização escravocrata entre nós. O nosso Estado, o Estado brasileiro, foi fundado numa colonização. A gente tem uma história de escravidão de quase 400 anos, de uma abolição inacabada e de uma lógica em que o poder político, o poder econômico, produz violência nas periferias para extrair riqueza, né? É isso que nós vemos quando o Estado terceiriza o exercício da violência para grupos locais, para as quadrilhas ou as chamadas facções. Na verdade, a saída dessa situação para que essas pessoas não fiquem reféns é aumentar o controle sobre a atuação dos agentes públicos
desbaratinar a ligação desses agentes públicos, tanto da polícia, mas principalmente da política e do sistema de justiça, as suas ligações com as organizações criminosas e acabar com as pessoas que, de fato, estão lucrando com essa produção da violência. Quer dizer, se a gente não atacar nessas áreas, a gente vai estar como uma pessoa que tenta, por exemplo, enxugar o chão de uma cozinha que tem um vazamento de água e a pessoa fica ali com um pano de chão enxugando o chão, quando, na verdade, você tem que acabar com o vazamento. Você precisa fechar a torneira ou fechar o buraco do cano. Senão vai continuar molhando a cozinha e você vai ficar enxugando o chão da cozinha e não vai resolver. Então, todos nós sabemos que as munições e as armas não são fabricados nas favelas, que as drogas não são plantadas ou feitas nas favelas. Isso chega ali de alguma maneira. E todas as investigações bem-sucedidas no Brasil apontaram para o envolvimento de agentes públicos e o lucro de pessoas que não moram nas favelas. Isso é que nós precisamos reforçar para que as investigações e os esforços de segurança sejam efetivos. Agora, é importante a gente lembrar que essa lógica da segurança bélica, ela não é uma burrice ou uma falta de informação. Ela, na verdade, movimenta um mercado. Afinal, como é que eles iam vender tanta munições não fossem gastas? Em meio a esse contexto, né, bastante delicado que você descreve, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator da DPF das favelas, foi pessoalmente ao Rio, se reuniu com o governador Cláudio Castro, cobrando ali uma espécie de prestação de contas, né, dessa mega operação contenção. Quais desdobramentos, Guilherme, ainda podem vir desse monitoramento judicial, a seu ver? Olha, o monitoramento do Supremo Tribunal Federal, ele é um monitoramento muito importante. O Supremo Tribunal Federal tem discutido, no bojo da ADPF 635, o estado de coisas inconstitucional na segurança pública do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma realidade que é incompatível com o que diz a Constituição, mas que, como eu estava falando antes, é um estado de coisas compatível com a continuidade da colonização escravocrata entre nós. Nós vemos operações que são muito mais semelhantes com as caçadas humanas que aconteciam atrás de pessoas que fugiam da escravidão do que com o que diz a Constituição Federal. Quando nós falamos do sistema penitenciário em geral no Brasil, é muito mais parecido com os cativeiros da escravidão do que com o que diz a Lei de Execuções Penais. Então, esse estado de coisas inconstitucional, ele é fruto da ausência de políticas de justiça de transição. Ou seja, o Brasil mudou no papel, mudou suas constituições, do Brasil colônia para a independência, da abolição da escravidão para o trabalho livre, da monarquia para a república, das ditaduras para a democracia. Mas, apesar de ter mudado no papel, não mudou na prática. Então, nós precisamos de mudanças na prática, e nós chamamos isso de justiça de transição. Isso inclui um quadripé: verdade, memória, justiça e reparação. São 4 coisas que precisam acontecer no Brasil para a gente abandonar esse passado tão presente. E o debate do estado de coisas inconstitucional da segurança pública do Rio de Janeiro é fundamental para isso. Então, o Supremo tem cumprido um papel importante e a proximidade do Supremo no Rio de Janeiro é algo muito bem-vindo, para que a gente saia um pouco dessa realidade em que tudo é naturalizado, né? E a gente está passando décadas de operações violentas nas favelas e não é à toa que o problema se agrava, ele piora a cada ano que passa. A gente saia disso para adotar, sim, um plano de redução de letalidade, um maior controle da atuação dos agentes públicos e um direcionamento mais racional dos recursos da área de segurança e de investigação. O povo do Rio não aguenta mais a violência nas periferias. Houve uma forte politização, né, dessa operação, Guilherme, e os governos federal e do Rio anunciaram a criação de um escritório emergencial de combate ao crime organizado. Já governadores de oposição, entre eles Cláudio Castro do Rio, né, e também outros que são pré-candidatos à presidência, formalizaram ainda adicionalmente um consórcio da paz com o anúncio de medidas de cooperação. Disputas de protagonismo, Guilherme, podem minar um correto direcionamento de esforços conjuntos nesse momento por parte do poder público? Olha, é preocupante isso, certamente, porque nós estamos falando de um ano pré-eleitoral, né? Ano que vem nós temos eleições
e certamente as movimentações que estão acontecendo estão muito influenciadas pelo processo eleitoral. Cláudio Castro vinha de uma queda de popularidade, de um problema de falta de legitimidade perante a população do Rio de Janeiro. E através dessa mega chacina, com muita fake news e uma base de debate contaminada por um medo produzido, ele se reposiciona nas pesquisas. É como se a extrema-direita tivesse encontrado a senha para conseguir ganhar força para as eleições do ano que vem, o que é muito grave, porque esse caminho não é um caminho legítimo, é um caminho de graves violações que, inclusive, descumprem decisões importantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já condenaram o Estado brasileiro em outras ocasiões. Por outro lado, o campo democrático tem tentado dar resposta a essa situação, mas ainda não tem encontrado o caminho adequado. A gente está vendo isso nas pesquisas de opinião aqui no Rio de Janeiro. É preciso achar um meio de conseguir tomar medidas que sejam eficazes do ponto de vista da produção da segurança, principalmente do ponto de vista da desarticulação dessa produção de violência armada nas periferias, para garantir que as pessoas tenham direito a viver, direito a ter direitos, direito a sair para trabalhar, direito a sair para uma consulta médica, direito do filho ir para a escola, direito de abrir o seu comércio, direito de viver o seu lazer, enfim, a sua vida adequadamente. Coisas que elas não tiveram na mega operação e não tem em nenhuma das operações policiais nas favelas. Mas a gente precisa achar um caminho, né? E certamente esse caminho é apostando em investigações federais que consigam desbaratinar a ligação de agentes públicos do Estado do Rio de Janeiro com as organizações criminosas que produzem a violência nas periferias para extrair lucro para uma elite que não mora na favela. O governo Lula encaminhou 2 grandes projetos, né, ao Congresso, a PEC da Segurança Pública e o PL Antifacções. Na sua avaliação, essas propostas vêm num sentido correto de enfrentamento ao problema? Olha, são propostas que estão sendo amplamente discutidas na sociedade civil nos dias de hoje. Demonstram esforços do governo federal. Mas eu destacaria uma terceira iniciativa, que foi anunciada agora há pouco, né? O presidente Lula veio a público, até num canal de televisão internacional, salvo engano, e anunciou que deseja abrir investigações federais, investigações próprias sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, até por conta do engajamento de pessoas de outros estados, né? A gente precisa da cooperação interestadual para resolver o problema do crime organizado no Brasil. Está falando de organizações que não estão somente em uma favela, não estão somente em um estado. Na verdade, são organizações que operam em bairros nobres e no centro financeiro das cidades brasileiras e que já se articulam nacionalmente, muitas vezes internacionalmente, né? Então, as investigações federais e o governo federal se comprometer com esse problema é fundamental. E me parece que essa é a principal iniciativa tomada, porque é uma iniciativa para lidar com o tempo do agora, né? Essa urgência que a gente sente e que não vai depender da aprovação ou da implementação de algo que vai demorar alguns anos para ser efetivo. A classificação de facções criminosas como terrorismo é algo, Guilherme, que vem sendo defendido por muitos políticos e também alguns especialistas. O próprio governador do Rio, Cláudio Castro, já teria inclusive pedido formalmente aos Estados Unidos que classifique o Comando Vermelho como uma organização narcoterrorista. Quais impactos práticos isso traria para a realidade brasileira? Olha, isso é mais uma das bravatas eleitorais que a gente está percebendo e tendo o desprazer de testemunhar no momento em que a população exige responsabilidade pública para tratar do problema. Certamente não vai ser a mudança de nome que você dá a uma determinada facção ou organização criminosa que vai ajudar a resolver o problema, certo? Então, a questão de chamar de narcoterrorismo, de terrorismo, né, essa classificação, ela esconde 2 movimentos, né? Um movimento é de fugir da responsabilidade, disputando uma narrativa de forma irresponsável. E o outro movimento é de aumentar a influência de outros países sobre a soberania nacional,
nós sabemos que a movimentação da extrema-direita para atacar a soberania brasileira, ela passa por uma série de mobilizações, uma série de movimentações que eles têm feito. E uma delas é falar que aqui existe, então, terrorismo. Bom, com isso eu não estou dizendo que não é inaceitável a produção de violência. Alguém que porta um fuzil e oprime a população deve ser repudiado, né? E esse problema precisa ser resolvido. Isso é inaceitável. Mas o que nós estamos querendo dizer é que a forma de resolver isso é nos perguntando quem é que será que levou esse fuzil para lá? Essa pessoa que está portando um fuzil na periferia, ele foi numa loja comprar esse fuzil? Foi isso que aconteceu? Ou alguém foi levar para lá? Por que a gente não fecha a torneira ao invés de ficar enxugando o chão de uma cozinha que está com vazamento? Por que a gente não fecha o registro? E fechar o registro significa atacar o problema do tráfico de armas e munições, desarmar essas quadrilhas. Isso é urgente, mas tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Então, eles ficam fazendo essas cortinas de fumaça para ocultar os lucros que provavelmente eles têm ligação. Vamos torcer por um futuro, né, de mais paz e segurança aí para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Guilherme. Eu que agradeço. Contem com a gente aqui no Rio de Janeiro e nós contamos com o Brasil inteiro, inclusive com Minas Gerais. Um abraço. Eu conversei com Guilherme Pimentel, ele é advogado, ex-ouvidor da Defensoria Pública do Rio e coordenador da Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado. Falamos sobre os resultados, os impactos e as repercussões da recente mega operação no Rio de Janeiro, que bateu o recorde de letalidade, as consequências para o crime organizado e para as comunidades, as percepções da sociedade e os embates políticos que o tema suscita no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.